Bom dia a todos, bom dia ao grupo, bom dia família Semente de Luz, bom dia aos amigos, sejam muito bem-vindos. Bom dia para todos, que a gente consiga fazer uma releitura boa e através dela poder melhorar um pouco mais o que necessita dentro de nós mesmos, né? Eu tenho certeza que essas reflexões de hoje vão nos ajudar bastante no futuro. Né? Bom dia, bom dia. Bom dia, Jupiara, Angelina. Bom dia, Janaína. Bom dia, Regis. Bom dia, pessoal. Bom dia quem está entrando. Semana passada nós fizemos até a parte de olhar, nós terminamos na verdade, né, meninos? Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Aí nós entramos num pedaço do capítulo 25, buscai e achareis. Só que nós paramos no olhai as aves do céu. E a gente vai dar continuidade hoje para depois entrar no capítulo 26, de graça recebeis, de graça dai. Né? Bom, é o que o pessoal programou. Deixa eu ver. Vamos. Pode ir. Bom, a gente vai entrar no item 6, olhai as aves do céu. É um item, é uma passagem um pouquinho grande, mas tem que ler toda essa passagem, tá? Porque não tem como você
grifar pedaços de uma passagem que vai ficar difícil de entender lá no final depois. Se a gente não tem como pegar tópicos em passagem, né? A gente tem que ler ela toda mesmo. Então, item 6. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e os vermes os corroem, e onde os ladrões os arrebatam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem os vermes os corroem, nem os ladrões os roubam, pois onde está teu tesouro, também está teu coração. Por isso vos digo, não vos inquieteis com que ele encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem onde achar roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é nada, mais que o alimento, e o corpo, mais que a veste. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai Celeste as nutre. Vós não valeis mais do que elas? E quem dentre vós, com suas preocupações, pode juntar um só covado a mais ao cumprimento de sua estatura? E por que também não vos inquieteis com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. E, no entanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Portanto, se Deus se preocupa em investir de tal forma uma erva do campo, que existe hoje e que amanhã será lançada ao fogo, quanto maior será a sua preocupação vestir-vos. Ó homens de pouca fé, não vos inquieteis, pois dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, assim dizem os gentios, que estão à procura de todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Portanto, procurai propriamente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. O que ele quer falar aqui é para a gente prestar um pouco mais de atenção do que acontece ao nosso redor. Porque a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã sem viver o dia de hoje. Vamos viver um dia de cada vez, para não se preocupar tanto. Porque a gente vê, a ansiedade, ela vem como? Como a preocupação de uma coisa que ainda não está nem para acontecer. As pessoas pegam, e a ansiedade é o começo como é que fala? Depois da ansiedade, vem a outra que é na cabeça, que a pessoa fica com problema, depressão. Tá? Depois da ansiedade vem a depressão. Por quê? É aquela preocupação excessiva que a pessoa tem. A pessoa não vive não vive o hoje. A pessoa não vive hoje. A cada dia é o seu mal. Se a cada dia é o seu mal, significa que se você fica hoje vivenciando ontem, quer dizer que você não está vivenciando hoje. Se você hoje está vivenciando o amanhã, preocupado demais com o amanhã, quer dizer que você também não está vivenciando hoje. A cada dia o seu mal. Então hoje, domingo, dia 20 de setembro, então eu me disponibilizei, a minha alma, né? De estudar o Evangelho, de escutar uma live, de pensar. Aí depois eu vou me preparar para uma boa alimentação. Eu tenho um problema na segunda-feira? Tenho. Mas o que vai adiantar você desgastar toda a sua energia espiritual e física hoje? Porque o ansioso, ele vive só o amanhã e ele esquece do hoje. Então hoje você vai ter que pôr boas sementes, bons produtos, né? Dentro da sua alma, se acalmando, se acalentando. Até, às vezes as pessoas, elas procuram os amigos espirituais e a ajuda espiritual de forma extremamente errada. A gente pensa, quando nós falamos, olha, a casa espírita, os amigos espirituais,
não ajudam financeiramente, nem com quem você vai casar, nós não estamos mentindo. Mas quando você vive a cada dia o seu mal e você se acolhe, você se equilibra, às vezes você está dentro de casa, você se acalmou, vem aquela intuição. Vem uma intuição que os seus próprios amigos muitas vezes falam, opa, agora é hora de eu tentar ajudar ela ou ele a raciocinar melhor qual é a saída. Se você está olhando um jornal, você está ansioso que você precisa de emprego, normal, né? A ansiedade que movimenta, preciso de um emprego, mas não adianta, hoje, domingo, você vai mandar currículo aí online para quem precisar. Mas, resumidamente, aí que acontece? Você está lá olhando o jornal. Às vezes você vai apontar justamente para um emprego que não tem nada a ver. Se você tiver mais calmo, parece um ventinho na mente, sabe? Né? Na orelha. Não, vai por aqui, meu filho. Então, a cada dia o seu mal, como o Damião falou, a ansiedade só causa doença. Ele pegou como uma parte alegórica as aves do céu. Sim. Porque você vê como é que elas vivem com maior simplicidade, não é? Deus Sim. não desampara. Elas não se preocupam, isso é uma parte alegórica que pegou. Sim. Elas voam para onde vai, para onde tem que ir, sabe? Elas nem pensam, porque o homem é dado a inteligência, o animal é dado o quê? O instinto, não é? Sim. Mas de alguma forma ela sabe que onde ela pousar, ela vai encontrar o que comer. Eles chamam, sim, filho, eles chamam a atenção também para a importância material que nós damos às coisas, né? Os lírios do campo, quando ele fala olhai os lírios do campo, que eles também não se preocupam com o que se vestir, porque Deus dá a veste dele que ele precisa, não é? E o lírios do campo representa essa parte que você quer falar, sim, dos materiais. Tudo materialmente falando, se nós pararmos para pensar, tudo que é material é importante. Porque nosso pai jamais gostaria que nós ficássemos aqui sem comer, como infelizmente ainda acontece com os nossos irmãos, sem comer, sem beber, sem moradia. A questão material para a sobrevivência, para o nosso bem-estar, para cuidado de nós mesmos é extremamente importante. Mas o excesso, né? Tudo materialmente falando, ele é uma ilusão. Em termos, eu não vou levar um apartamento comigo, eu não vou levar um carro que eu tenha comprado, eu não vou levar uma joia que eu tenha ganhado. Então, muitas vezes, nós já estudamos sobre isso, sobre a lei da justiça. O homem, ele entrou numa ganância, ele entrou muitas vezes num exagero de preservar ouros, alguns homens, e na verdade nada disso é levado. Se houvesse uma divisão maior, ou que este homem, que graças a Deus foi dado essa oportunidade, através do seu próprio trabalho, se muitas vezes ele disponibilizasse questões sociais, de ajudar outras pessoas, ou em vez dele comprar 5 iates, eu vou fazer 5 formas de dar emprego às pessoas. Então o Evangelho vai nos chamando a atenção, né? Esse desaprender, desconstruir para construir. Então, assim, é necessário para a nossa sobrevivência, mas o importante é o tesouro, ele ainda chama atenção. É o tesouro que constrói e coloca em seu coração irmãos e aprendizagens. Então, assim, eu preciso sim do alimento, da moradia, e é apoiado que a gente se movimente, né, filho? Também é assim, tomar ao pé da letra. Se for tomar ao pé da letra, ele não está falando que a pessoa tem que ficar na inércia. Não, nós falamos muitas vezes. Tem que trabalhar, tá? Porque o trabalho é o que movimenta a sua inteligência. Em nenhum momento está falando aqui que a pessoa tem que ficar parada esperando cair do céu. Não. O que está querendo se referir é para que a gente não se preocupe em excesso. Sim. Para não, que nem você falou, eu tenho uma não TV, trazer doença. Eu tenho uma TV, eu cismo que eu vou comprar uma TV ainda maior, minha TV está ótima. Eu tenho um carro, eu tenho que ter 3 carros. Não. Quando eu coloquei a palavra desaprender, essa questão da gente se desconstruir, eu vou desaprender, eu vou realmente repensar. O que é importante para mim?
Numa época como essa, de tanta dificuldade, eu tenho que sair gastando, eu vou comprar 5 sapatos, ou eu vou desaprender, falar, não preciso de tudo isso. Eu vou comprar hoje o sapato que me é necessário, a sandália que me é necessária. E às vezes, quando necessário, eu vou lá e busco mais. Eu vou desaprender, me desgarrar, desconstruir para construir. O que é realmente necessário, né? Essencial para as nossas vidas. Não devemos ser espectadores de nossas próprias vidas, como o Damião fala. Ele chama a atenção. Seria uma contradição à lei da natureza. Né? Essa importância da inteligência, na verdade, quando ele chama a importância da inteligência, é uma fábrica da luz divina. E olha, graças a Deus, Pai deu para nós a condição de a gente poder raciocinar, né? E ter condições através disso, sim, através do trabalho, você poder exercitar a sua inteligência. Porque o trabalho, ele faz com que você, além de movimentar a inteligência, sim, ele movimenta também recursos financeiros, que a gente também não só pode ser hipócrita em falar que a gente não vive sem isso. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E graças a Deus ele deu o dom da gente poder pensar. Você vê que é um grande círculo, né, Damião? Engraçado, né? Estou aqui pensando o que o Damião está falando. Assim, parece que é um grande círculo. É um grande círculo de aprendizagem, né, filho? De movimentação, porque o Evangelho ele vai e volta. Ele vai na lei do amor, na lei do progresso, na lei da inteligência, ele vai e volta. Trabalho. Ele vai e volta. O Evangelho nos tratou realmente com muito afago e como crianças. Meus amores, está aqui de novo. Lembra daquela lição? Lembra daquela encarnação que você andou assim, exagerando na riqueza? Aí ele vai e volta. Ele vai e volta nos nossos machucados, nas nossas feridas, na onde é necessário o remédio. Engraçado isso, né? Bom, a gente vai continuar. A gente... No item 7, um pouquinho mais embaixo, se tal fosse sua condição normal na Terra, nunca teria saído do estado primitivo. E se fizesse disso sua lei atual, só lhe restaria viver sem fazer nada. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outros lugares e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência para fabricá-los. Olha só, se a gente for pegar lá no passado, quando o homem descobriu a roda, sim, né? Lá na época primitiva, quando aprendeu a manipular o fogo, sim, né? Olha só, ele deu a inteligência, né? E deu a capacidade da gente progredir através da nossa própria inteligência. Isso quer dizer o quê? Que a gente não está isento de trabalhar. não, Tá? A gente tem condições, com nossos próprios esforços, chegar a algum lugar, né? Tudo ele faz para que a gente chegue a algum lugar. para que evolua, né? Sem precisar que a gente se desespere, né? Tá tudo perto da gente. Basta que a gente pare um pouco, respire. Quando nós voltamos nesse capítulo, a cada dia o seu mal, que parece repetitivo, mas vai voltando aqui na cabeça o assunto e a gente vai falando. Nós temos que entender, nós trabalhamos a fluidoterapia, nesse momento a fluidoterapia, né? Mas está tendo online e tudo. O atendimento nessa época contemporânea, para nós irmãos, em relação às pessoas ansiosas e alguns problemas que a gente vai criando, é absurdo. Não adianta. Nós temos que nos acolher, porque a ansiedade é como se hoje nós temos que ir aprendendo a deixar de ser tão ansiosos. Hoje a gente arrumou o terreno, limpou um pouquinho mais o que está sujo dentro de nós. Pensamos assim, caramba, realmente eu não precisava ter exagerado naquilo, eu posso viver com isso, eu posso ir para aquele emprego.
Aí você vai limpando o terreno nas suas mazelas. Só que aí a ansiedade vem igual a erva daninha. Você limpou, você organizou, você vai começar a ter mais facilidade para ter umas intuições e ter mais clareza das suas decisões. Só que quando você está muito ansioso, fica tudo cego. A sua visão do que como você tem que resolver fica tudo cego. E novamente, você não vive nem no passado, e você vive o passado e o futuro, mas você não vive o presente. Se você não vive o presente, você não limpa o terreno e você não coloca boas sementes. Ah, é fácil assim, Sueli? Não, eu também às vezes estou aqui com a minha... Mas é um exercício que nós temos que aprender. Bom dia, Lilian. Bom dia, Ivani. Bom dia, Margarete. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco eu volto. Aqui tem uma, mais lá para frente, nesse próprio item 7, ele vai chamar a atenção que Deus conhece as nossas necessidades. O Pai conhece todas as nossas necessidades. Sim. Mas o homem, o ser humano, ele é incansável nos seus excessos. Sim. Você falou uma coisa agora que é bem interessante. O ser humano nunca está satisfeito. Você deu um exemplo agora. Eu voltei numa televisão, quero 2, quero 3, quero 4. Ele nunca está satisfeito com o que tem. Então ele quer sempre mais e mais e a mais. Tá? E já reparou que tem muita gente que é infeliz, tem tudo, mas é infeliz? Sim, porque a questão material, ela não é ela que vai resolver a sua felicidade. Como também ninguém aqui está sendo hipócrita de falar assim, olha, o fato de você não ter comida na mesa, o fato de você não ter emprego, é simplesmente para você... Não, nós sabemos que também é um sofrimento. Mas tem gente que não tem como. Quando ele fala não devemos ser espectadores da nossa própria vida, por isso que eu até brinquei, que o evangelho ele vai e volta. Porque se eu sou um espectador da minha vida, eu não corro atrás, eu não modifico, eu não sou atuante, né? Eu simplesmente fico ali observando. Eu vou falar assim, vou usar a Ivani, a Margarete aí como exemplo. Ivani, você sabe onde eu emprego? Bom dia, Marga. Um beijo. E aí, pessoal? Outro beijo. Para todos. Tô brincando, Magno, é uma figura. Eu vi que ele ficou muito quietinho quando eu falei, bom dia, Lilian, que ele não prestou atenção. Mas, bom dia, Lilian, bom dia, Ivani, bom dia, Margarete. Aí ele não mexeu com você, Marga. Tá linda, né? Para, não vale mexer comigo. Ó, quando nós somos espectadores, voltando, o que acontece? Eu vou virar para a Margarete e para a Lilian, eu vou falar assim, olha, Marga, eu tenho um currículo, tá lá na minha gaveta. Marga, você sabe de algum emprego para mim? Você pode até, muitas vezes, pedir auxílio para uma pessoa. Poxa, você está sabendo de alguma coisa, eu estou precisando. Mas você fazer, eu colocar na Margarete a obrigação dela procurar emprego para mim, dela se movimentar, eu tenho que me procurar, eu tenho que mandar currículo, eu tenho que falar com a Margarete, sim. O que ela acha, muitas vezes, olha, Margarete, se você ficar sabendo de alguma coisa, você me avisa. Posso falar essa frase, mas falar essa frase e fazer com que a Margarete trabalhe no meu lugar, por mim? Não dá, né? Eu de repente, eu e o Damião não tá indo, não tá dando certo. Aí eu falo pra Ivani e pra Lilian assim, ai Lilian, o que eu faço? Umas 10 vezes, o ano que vem eu falo de novo, o que eu faço? Em vez de eu tentar entrar em reflexão comigo mesmo, se é para eu continuar naquela relação, se é para eu sair, eu fico como espectadora. Olha, eu acho que eu vou começar o curso na casa espírita. Eu acho que eu vou tentar melhorar meu desequilíbrio mediúnico. Eu acho. Você vira espectador, né? Só vai viver o dia de amanhã, nunca vai viver o de hoje? Seria uma contradição à lei da natureza, cuidarmos da nossa inteligência. Nós temos uma luz divina dentro de nós, que nós esquecemos. Nós esquecemos, como disse a Margarete numa das lives, nós não acreditamos, né?
para criações, para invenções, para descobertas. Gente, o homem, olha na época primitiva, né, filho? Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos computador. Deus deu a inteligência aí para nós. A gente conseguiu ir descobrindo. Eu estava vendo uma live agora, esses dias até comentei com a Sueli. O Divaldo Franco, ele fez uma live esses dias, dia 17, eu acho, e teve como convidada a Nete Guimarães, né? E teve um intermediador que na segunda parte da live tinha as perguntas do Divaldo e para a Nete Guimarães, sabe? E eles colocaram várias situações que falam muito sobre esse capítulo que a gente está falando, tá? E seria muito bom, quem puder assistir a live do dia 17, vou entender bem, nós estamos falando sobre isso que você está falando. Sim, sim. Eu vou só acabar aqui para você poder falar. Reforçando, a providência não abandona quem confia nela. Mas ela não vai andar no nosso lugar, senão não teria aprendizagem. A providência não vai deixar de dar o nosso socorro material. Nós vamos tê-lo. Eles vão nos intuir, mas nós temos que fazer por onde. Ela nos inspira ideias. Vou repetir, ela nos inspira ideias. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Há uns 24 anos, eu estava numa teimosia, nem conheci o Damião. A teimosia começa aí com não querer me conhecer. Eu estava numa 24, eu acho que uns 22. Eu estava numa teimosia, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E aí, resumidamente, ali era a providência divina querendo me mostrar as coisas na minha teimosia. Já morando por aqui e tudo, eu sempre cortei o cabelo do meu filho para este lado aqui, sempre. Naquele dia, eu cismei andar para o Itararé. Ali, na volta, aí eu comecei a sentir sabe, um opa. Eu já tinha começado a questão mediúnica, mas eu não estava muito bem ainda não. Mas nisso é interessante porque eu senti os sintomas também de que, se liga. Gente, na volta, eu vi tantas situações, eu não vi espíritos encarnados não, mas eu vi tantas situações que foram esclarecidas naquele dia, que deixaram claro algumas teimosias minhas, que deixaram claro, nesse pequeno pedaço, sabe quando você vê uma coisa e fala, nossa, não é por aí que eu tenho que ir, sabe quando você observa a outra, e muitas vezes nós estamos andando na rua, não é, nego? Aí vem aquele pensamento, não, poxa, devia vir por ali, não, deveria ir por ali. É a inspiração que você deixou para resolver suas dificuldades. Acredite, você, vosso Pai, sabe o que tem, o Damião já falou, tem necessidades e acredita que você pode procurar dentro de vós o reino de Deus. Nós podemos e temos dentro de nós essa essência divina do reino de Deus. Nós temos dentro, senão eles são mentirosos. Né, filho? Pode ir, meu amor. Aqui um pouquinho mais abaixo do item 7, né? Sim. Deus conhece as nossas necessidades e as provê conforme o que é necessário. Mas um homem insaciável em seus desejos nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta. Precisa do supérfluo. E então a providência o abandona a si mesmo. Muitas vezes é infeliz por sua culpa e por ter ignorado a voz que o adverte através de sua consciência. Sim. Você acabou de falar. E Deus lhe deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição para o futuro. Depois vocês vêem no capítulo 4, no capítulo 5, no item 4, tá? Que vai esclarecer melhor sobre isso. Quando ele fala que vai deixar as pessoas sobre a sua própria sorte, não está abandonando. Não. Tá? Mas a pessoa precisa entender que nem tudo para ela, para que ela quer ter um mundo dentro dela ou para ela?
Gente, para, olha, quando essa parte que nós estamos aqui, de olhar as aves do céu, poxa, olha ao seu redor. Amplia, né? Olha ao seu redor, olha quantas pessoas precisam de alguma coisa que você tem em excesso. Nós somos ingratos, né? Olha ao seu redor, vai na rua, olha quantas pessoas precisam do necessário e não tem. E você, com esse seu egoísmo, com esse seu orgulho, acha que Sim. Quanto mais você tem, mais que você quer ter. E já reparou uma coisa? Tem muita gente que compra as coisas sem precisar e deixa... Eu conheço gente assim, tá? Todos nós, né? A gente tem que ficar se monitorando. Compra. Sim. E às vezes nem vai usar aquilo que comprou. Mas é só pelo prazer de comprar. Sim. Tá? Tem que tomar cuidado com algumas carências que a gente tem interna também. É igual assim, eu já fiz isso, eu acho que muita gente já fez. Você tá triste, aí você vai lá na cidade e compra alguma coisa. Olha. Muitas vezes você faz isso. Ou, por exemplo, nós somos aqui em casa, de vez em quando um dá uma bronquinha no outro. Por exemplo, a nossa filha tá péssima para comer. A bichinha não é nem magrinha, mas ela tá péssima para comer. Olha assim para um frango, olha para tal coisa, aí de vez em quando, ei, acorda. Acorda. Tem gente aí fora que não tem mínimo. Aí às vezes, por exemplo, eu cozinho alguma coisa, esse aqui, ele começa a falar alguma coisa, ou eu começo a encher muito saco, ele também fala para mim que assim, gente, tanto problema na vida, oi, vamos tomar vergonha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu acho que a gente, por isso que eu falo, nós somos igual criança, a gente vai e volta. Para mim, essa parte, olhar as aves do céu, é uma passagem muito linda, porque ela vem para abrir a nossa consciência sobre nós mesmos e sobre, para que a gente perceba. Amplia o seu olhar, né, filho? Olhar as aves do céu. Olha o universo. A gente acha que o nosso problema é o maior de todos. Sim, para de olhar seu próprio umbigo. Olha o universo. Amplia a tua visão. Olha o universo. Olha o que está acontecendo. E assim, sempre foi gritante. Sempre foi gritante. Mas além de ser gritante, agora a gente está dentro de casa. Tudo tá aí, ó, movimentando. Pega bem a parte material da coisa aqui. Essa aqui pega bem a parte material, pega bem a parte da consciência, tá? Deixa eu ler só o comentário das meninas aqui. Bom dia, Selma Costa. Bom dia, Silmara. Saudade da Silmara, nossa amiga aqui. Tá sempre conosco, só tá distante fisicamente, mas tá aqui com a gente. Ó, ela colocou assim: bom dia, amigos. Realmente, Sueli, somos muito crianças mesmo. E Jesus, na sua infinita bondade, nos ensina todos os dias a mesma coisa, se for necessário. Um dia, com certeza, nós chegaremos lá. Por enquanto, tenhamos sempre em mente de que ainda somos crianças nessa linda caminhada de ascensão ao Pai. Bom dia, Sil. A Margarete colocou assim: não acreditamos que nascemos para sofrer. E não basta o mal de hoje. Desculpa, Marga. Nós acreditamos que nascemos para sofrer. Isso também tem que ser quebrado. A Margarete lembrou uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, eu amo a filosofia que eu acreditei. E que eu acredito, que eu acredito. Mas, eu fui uma megera na outra encarnação. Foi, não é mais. Esquece. Eu fiz tal coisa. Opa, não, eu estou Sueli, eu não sei o que eu fiz ou deixei de fazer, por isso tenho um véu de esclarecimento. Eu não sou merecedora, eu não tenho que melhorar. Opa, pode parar, cuidado com esses pensamentos, que é no que a Margareth está falando. Nós acreditamos que nascemos para sofrer. Aquela assim, o que será que eu fiz na encarnação passada? Fulano, ciclano, beltrano, eu sonhei que eu matei não sei quantos, por isso eu vou ficar aqui sofrendo. Para com isso. Para com isso. Aonde que o Pai Maior ia mandar a gente para ficar nisso? E aí, às vezes, a gente vai mexendo em umas coisas, né? E vai se complicando. E não basta o mal de hoje. Temos medo
que esse sofrer acabe e depois... Adoro, Margarete. Eu vou ler a frase inteira, gente. Porque a Sil deu um tapa, ela deu outro tapa, adoro. Eu vou ler inteira, sem eu me meter. Nós acreditamos, olha isso, que nascemos para sofrer. É verdade, Margarete, eu já fiz esse papel, viu? E não basta o mal de hoje. Não, ainda tem que piorar. Temos medo que esse sofrer acabe. Aí, olha, ela acabou com o restante. E depois não temos do que reclamar. Perfeito. Que a muleta. Porque tem gente que é bem assim mesmo. Olha, todos nós. Às vezes, quando eu entro em alguma conversa, eu vou sair de fininho, porque a pessoa fala assim, vamos supor, olha, eu operei tal região. Ah, mas eu operei duas, tá vendo? Como a minha opera. Você tá vendo como é? Não, mas o meu é maior. Sim, nós temos que policiar. Eu trabalho numa escola, evidencia o sofrimento. Não, gente, imagina a professora em sala de professores. Aí você começa, nossa, fulano falou da doença dele e eu falei 3 vezes a minha. Aí você começa a policiar. Parece que é uma competição de que o sofrimento é uma coisa boa. É o que ela está falando. E aí ela coloca assim, ó. Você é o único... vou falar 2 vezes, falar para mim, ó. Você é o único responsável pela sua felicidade. Não dá para terceirizar. Ela está falando bom dia, Dami. A Andréia, saudade da Andréia. Bom dia, Andréia. Gente, perfeita a colocação de vocês. Perfeito. Magali, um beijo, viu? Que eu sei que você assiste vocês 2 juntos. Magali também, a irmã parceira da Maga. Gente, nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que mudar aos pouquinhos. Essa mania de vitimismo que a gente tem. Posso ser materialista? Olha, pode ser não, porque você já é e eu também. Mas fale teu exemplo. A Magali tem um bolo gostoso lá, sabia? A Magali? Não, isso pode. Magali, quando tudo passar, a gente quer bolo. Bolo gostoso, hein? Vamos. No final do item 8... Sim. Por isso Jesus disse, não ajuntei para vós tesouro na terra, pois são perecíveis, mas juntai tesouros no céu, porque serão eternos. Em outras palavras, não atribuais aos bens materiais mais importâncias que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar aqueles em favor desses últimos. Capítulo 16, item 7 e seguinte, que está falando para pesquisar esse capítulo, tá? E o item. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo sempre as sufocará. Fazer-as penetrar nele, eis a obra do Espiritismo. Pega mais uma vez aqui, que é para a gente... gente, desculpa. Para a gente não dar tanto valor aos bens, o que a gente a questão material. Eu anotei aqui, nós temos que alertar a nossa consciência. E assim, vamos nos perguntar, onde estão os seus tesouros? Hoje, você acordou, através do Evangelho de Jesus, através da lapidação que você está fazendo em si mesmo, através desse bate-papo gostoso com os amigos, o pessoal se colocando, outros vão escutando, colocam no final, outros gostam de escutar e ir falando, ou ir só analisando ali. Esse é um bate-papo online. Hoje nós abrimos a porta do nosso coração para nós refletirmos a aprendizagem de Jesus, através do Evangelho. Nós somos um tesouro para Ele. E somos mesmo. Mas você, né? Eu, Sueli, onde está o meu tesouro? Onde é o meu verdadeiro tesouro? Né? O que eu acredito que é este tesouro? E esse alerta à nossa consciência, esse alerta a essas questões, ele é diário, porque a gente oscila muito, nós somos imperfeitos, né?
E a valorização desses tesouros e essa importância que também nós damos, demais, nós temos que nos cuidar aqui na Terra. Mas às vezes a gente fica tão preso à questão material que a gente esquece, nós somos daqui. Não, nós não somos. Nós estamos aqui, devemos fazer o melhor, mas são duas portas. Aqui é a minha porta material que eu estou, mas eu estou o tempo todo ligada à minha casa espiritual. Eu estou o tempo todo, né, Damião? Ligada à minha casa espiritual. Aqui, pode descer. Pode. Eu vou ler dois pedacinhos pequenos. Dois pedacinhos pequenos, Leis Morais da Vida. Leis Morais da Vida, do Divaldo Franco. Eu vou pegar dois tópicos pequenininhos, tá? No começo diz, a riqueza, sob qualquer aspecto, considerada é bênção, que Deus concede ao homem para a felicidade desses, e que lhe compete bem utilizar, multiplicando-a em dons de misericórdia e progresso, e benefício ao próximo. Torná-la oásis, reduzido para o próprio prazer em pleno deserto, de recursos, onde medam a dor e a miséria, de todo porte, é fraqueza moral que se converte em algema de morada escravidão. Aqui, como está falando dos bens materiais aqui, esse é o pedacinho que eu queria ler. E mais para frente, tem bem no final, tá pedindo para multiplicar pelo trabalho e pela ação benéfica todos os bens de que disponhas do corpo, da mente e do espírito, aquinolado com os valores perecíveis que dormem ou se movimentam em tuas mãos. Recorda os filhos da agonia ao teu lado, nas tábuas da miséria e do abandono, que é o que eu acabei de falar. A gente não olha para o lado. Não, Tá? tem tanta gente que vive na miséria e a gente não olha para o que acontece do nosso lado. Um dia, sem que o queiras, deixará todas as coisas e valores ante o impositivo da desencarnação, segundo contigo apenas os valores morais legítimos decorrentes dos bens materiais que convertessem em esperança, alegria, progresso e paz, qual semeador de estrelas que, após transitar por caminhos de sombras, conseguiu transformá-los num via láctea de brilhantes celestes. Nós temos que nos acolher, estava aqui pensando, né? Nós temos que nos acolher, mas nós temos que fazer Livros, Leis Morais, não sei se estão conseguindo ver. Leis Morais. Dá uma claridade. Peraí. Ó, esse aqui, ó. Leis Morais. Divaldo Pereira Franco. Nós temos que nos acolher e nós temos que entender assim. Eu sou grato, eu sou ingrato. Eu tô calmo, eu sou nervosa. Eu tô tranquilo, eu sou ansioso. Eu tô triste, eu tô alegre. Nós oscilamos. Então, tem um acolhimento de falar, caramba, hoje eu não fui muito legal comigo, nem com o meu semelhante. Mas nós temos que tentar ao máximo estabilizar essa gratidão dentro de nós e pararmos de ser ingrato. Como é que eu vou estabilizando cada vez mais e fortalecendo isso? Quando eu estou fazendo dentro de mim essa construção moral, quando eu estou fortalecendo a minha moralidade. Quanto mais moralidade o homem fortalecer dentro de si, a gente não vai ter tanta essa inconstância. Deixa eu ler um pouquinho para poder te ajudar aí nas falas da vida. Senão estou ficando muito folgada. Não vos canseis pelo ouro, não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis a forja para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de alojar-vos, e permanecei ali, que deixeis o lugar. E, entanto, na casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna,
vossa paz virá até ela. E se não for digna, vossa paz retornará a vós. Um pouquinho mais embaixo. Essas palavras, no 11, meninos, essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os enviou para anunciar a boa nova pela primeira vez, não tinha de estranho, nada tinha de estranho naquela época. Estavam em conformidade com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas os viajantes eram então raros entre os povos modernos. O crescimento do tráfico criou novos costumes. Só se encontram costumes de tempos antigos em regiões retiradas, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus voltasse hoje, não mais poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminhos sem provisões. Ao lado do sentido literal, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Era dessa forma que Jesus ensinava seus discípulos a confiarem na providência. Depois, como nada tinham, não podiam tentar a cupidez daqueles que os recebiam. Era o meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Aqui é uma parte bem bacana, né? Porque tem uma coisa, às vezes você, hoje em dia mesmo, né? As pessoas, elas deixam de fazer algo por alguém, muitas vezes por preconceito, não é? Sim. Por egoísmo mesmo. Sim, estou escutando. Né? Bate alguém na porta de alguém. Uma vez uma irmã minha fez uma coisa que eu achei bonita, minha irmã Cida. Fez um negócio muito bacana. Tava uma senhorinha passando na rua. Eu não sei se aquela mulher tinha ou não tinha onde morar, mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí a minha irmã estava acabando de fazer a janta. Estou escutando. Né? Essa senhora já tinha batido em outras portas lá perto de casa. Sim. Uns atendeu, outros não. Aí essa minha irmã Cida fez uma prato, ela disse, claro, só que como eu não conhecia a mulher, falou, a senhora come aqui mesmo sentada, né? Uhum. Depois a senhora vai. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E a mesma, como todos nós temos nossos defeitos, mas uma coisa a gente aprendeu um com o outro, a dividir o pouco que a gente tem. Sim. Tá? E eu acho que falta muito isso para as pessoas. Deixar de pensar um pouco em si mesmo e olhar um pouco para os outros. Né? E o que está querendo dizer aqui? E outra coisa, se você vai em um lugar e se você vê que você não é bem recebido, você tem que ter a dignidade, não ser mal educado, mas saber, da mesma forma que você tem que saber como entrar em alguns lugares, você também tem que saber como sair, né? Mesmo nessas horas difíceis, você aprender a ter usar de sutileza, tá? E quando Jesus falou para eles irem em um lugar em que eles não eram bem recebidos, não era para eles maldizer ou ficar chateado com a situação. Nem todo mundo está preparado, às vezes, para escutar algo, para passar... Sim, o que me chamou a atenção é que, assim, até enquanto estava falando, eu vou acabar de ler, vou falar aqui. Mas quando estava falando, naquela época, ele chamou a atenção no Evangelho. Naquela época, é muito diferente. Já pensou, por exemplo, agora, nós temos, graças a Deus, a tecnologia. A igreja evangélica, a igreja católica, os messiânicos, os espíritas. Nós temos agora, nessa época, a tecnologia para alcançar, olha quantas casas, quantos lugares, as lives. Mas lá, a pregação, tinham poucas casas também.
E aí você vai de uma em em uma. Nem todos estão preparados para ouvir alguma coisa. Eu acho que eu dei um exemplo até um pouco sobre o que aconteceu no passado. Mas serve para tudo. Não, mas esse teu exemplo, que eu nem sabia que ele ia dar, cai no que eu vou falar aqui uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li aqui. Que na verdade, se naquela época, ó, eu estava aqui pensando, se naquela época eu podia bater na porta do meu irmão, faz de conta que realmente eu sou uma boa moça, que eu não sou, mas faz de conta que eu sou uma boa moça. Tudo bem que o que os discípulos iam fazer aqui era bem diferente, eles não iam, sabe? Não, mas espera. Faz de conta que eu sou uma boa moça, uma boa discípula. E fala assim, filha, você vai de porta em porta acalentar. Mesmo aqueles que sofrem, aqueles que baterem a sua porta, aqueles que forem malcriados com você, mas você vai. Vai lidando com cada situação. Faz de conta que eu estou lá naquele tempo. Quando você falou desse exemplo, e ao mesmo tempo eu tinha lido aqui, eu estava pensando, hoje em dia nós não podemos fazer desta forma, mas nós temos um problema também muito maior. Por outro lado, porque nessa questão contemporânea, agora, nos dias de hoje, muitas vezes nós, além de nós devemos ter cuidado de outra forma. Porque quando nós estamos andando na rua, às vezes passa um conhecido nosso que dá um bom dia, ele está batendo ali na nossa porta e a gente passa bem soberbo. Às vezes chega uma mensagem de WhatsApp, eu tenho uma turminha que está aí que me manda mensagem, que eu não vou citar. Às vezes as pessoas mandam uma mensagem com tanto carinho e manda todo dia. Aí todo dia manda-se uma figurinha. Aí às vezes eu desapareço, as pessoas já percebem que ou eu estou muito assim, fora do meu contexto, mas até essas mensagens que a gente manda no celular, você vai falando, ó, fulano não respondeu. Deixa eu ver se ele está bem. Então, assim, na idade contemporânea, esse bater a porta, a gente se perdeu um pouco. A gente se perdeu, que é o que aconteceu. Quando a irmã dele foi lá e falou, não, vem aqui, minha filha, ela fez o papel correto. Porque hoje, muitas vezes, eu tenho que me policiar na minha pressa, no meu contemporâneo, no que eu tenho que ir lá, que eu tenho que correr, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo. Eu não dou o bom dia direito na rua, eu dou bom dia. Oi, bom dia, como você está? Hoje em dia, bom dia. Como você está? Oi, bom dia. Ou pelo menos, está tudo bem? Muitas vezes, também o exagero do celular. Eu vou ficar no celular de manhã, de tarde, de noite. Ou no Facebook de manhã, de tarde, de noite. Mas eu não vou ler. Eu não vou ler nada, eu não vou ver um bom filme. Eu não vou olhar, nossa, bom dia, você é meu marido mesmo? Tudo bem? Cadê dentro de casa? Não estou em dúvida. Mas você deixa de enxergar quem está dentro de casa, né? Então, assim, não dar um bom dia, não enxergar aqueles que passam por nós. Então, além dessa mudança social que teve, que bom, necessário, um monte de gente tinha que voltar para cá na encarnação, mas assim, nós se perdemos, né? Nós perdemos, porque, ou senão atravessa até a rua. Não, gente, fala sério. Tá vindo aquele teu irmão que você convive. Margarete, se você passar por mim, atravessar a rua, eu saio correndo, gritando, Maga! Ou se não, vê a pessoa na rua e atravessa. Você é tão... Não, nós somos datados, né? Nós somos tão superiores... Somos chinelo na cabeça dela. Não importa. Violência, papai do céu não deixa. Nós somos tão metidos que assim, você não tá tão bem na sintonia com aquele ser humano, ou você está com muita pressa, mas fala, bom dia. Mas eu vou passar na mesma calçada. Você deveria passar na mesma calçada do teu irmão. Dá um bom dia. Se a pessoa está com muita... desculpa, eu estou com muita pressa. Mas não, a gente atravessa a rua, a gente levanta o nariz. E eles, não, eles foram de porta em porta. Voltando. Eu nem sei onde eu parei. Por isso... Por isso lhes diz, informai-vos sobre quem é digno de vos alojar, ou seja, sobre quem é suficiente humano para albergar o viajante que não tem com que pagar. E esses são dignos de ouvir vossas palavras, e através de sua caridade que eu reconhecereis. Olha, a gente nem lembrava disso, mas quem é digno de você pelo menos falar um bom dia? Todos.
né? Todos. E quanto àqueles que não quisessem recebê-los nem escutá-los, Jesus disse aos apóstolos para maldizê-los, impor-se a eles usar de violência, tá vendo o chinelo aí, o palhaço? E de coação para convertê-los? Não, mas pura e simplesmente disse para irem a outros lugares e procurarem pessoas de boa vontade. Quando o Damião estava falando, é assim, e teve uma live que até há uns dias eu vi, o rapaz tocou até nesse assunto. Quando ele chamou aqui e procurarem pessoas de boa vontade, não é que ele queria falar, despreza aquele irmão. Ele estava falando que, sabe, meu irmão, tem gente que ainda não está preparado para escutar. Não tá. Meu irmão, você foi lá, você também tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Eu chego, a Andréa está aí, a Andréa está me falando, conversando, me acolhendo, explicando. Ela traz até o evangelho para falar, vamos rezar um Pai Nosso e ver onde que o evangelho Você para? que me lembra? Só um minuto, filho. E aí, na hora que a Andréa for abrir o evangelho para mim, aí, é igual o passe. É igual o passe, gente. Ou nas outras religiões, que as pessoas, às vezes, a pessoa está dando passe, você está lá. Agora está tendo jogo de futebol. Então Jesus falou assim, e procurem pessoas de boa vontade. Pessoas que naquela época, não é que elas eram piores do que nós, né, filho? É porque elas não estavam preparadas. O que te lembra? Que quando tu falou essa última, elas não estão preparadas ainda? Me lembrou um pedacinho da parábola do semeador. Sim. Que quando o semeador saiu a semear, que jogou a semente, que caiu em lugar pedregoso. Sim, tá? sim, excelente As relação. pessoas que ainda têm um coração ainda endurecido, que não estão preparadas ainda, mas que um dia elas vão pegar e vão perceber, tá? E vão começar a perceber que não é por aí que você olhar, prestar um pouco mais atenção nos outros. Sim. Né? E se, como Jesus falou, se eles baterem na porta de alguém e não atenderem, é que talvez não seja nem o momento deles ainda também. Segue, né? Segue em frente. Segue em frente. E não abandona a tua missão. Não. Porque, bateram na minha porta 2 vezes. Olha, eu estava lá na casa espírita, aí eu fiz um atendimento fraterno. Aí a pessoa foi mal criada comigo. Ou se não, eu estava lá na casa espírita, eu fui fazer uma palestra. E aí as pessoas, eu tinha uma pessoa que foi assim comigo. Então eu vou deixar de fazer o meu trabalho enquanto ser humano. Não, porque você faz isso, se você vai para ajudar alguém, e se esse alguém fecha a porta e você se irrita, você está então se igualando àquele. O que você estava fazendo não era caridade, então. Você realmente não segura a bandeira ali. Ó quanta lição de casa, tem que falar bom dia, não é para atravessar a rua e deixar o irmãozinho. Tem que saber acolher. Olha, nós temos bastante lição de casa. Assim o Espiritismo diz, hoje e seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência, ou seja, respeite o tempo de cada um. Não obrigueis ninguém a deixar a sua crença. Não força quem é evangélico ir para o espiritismo, quem é espírita ir para o católico. Não, cada um com as suas crenças. Cada um está no lugar onde precisa estar naquele momento. Sim. Para adotar a vossa. Não lanceis anatemas sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm a vós. Bom dia, Damião. E não incomodeis os que vos repelem. Não incomodeis os que repelem. A pessoa não está afim, deixa. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomada por violência, hoje pela brandura. Quando nós nos tornamos espíritas, a gente quer carregar todo mundo da nossa família. Muitas vezes. Isso é em qualquer religião. Mas assim, eu digo pela nossa vivência. Gente, às vezes a pessoa não está preparada. Respeita, né? E vai levando. Não é melhor a pessoa estar dentro de um templo evangélico do que estar roubando e usando droga? Não é melhor a pessoa estar dentro de uma igreja católica do que estar fazendo mal para os outros? Cada um no seu lugar. Graças a Deus. Todas as religiões são boas, né? Estão lapidando. É isso que você quer dizer. O que faz a religião ruim não é a religião, é o homem. Quem frequenta ela. É o homem.
acolhe, respeita, usa de brandura para com o seu irmão. Usa de brandura. Vou falar bastante no meu vídeo, para ver se eu sou um pouquinho mais branda, que eu também sou danadinha, viu? Deixa eu ver se aqui as meninas... Bom dia, Régia. Vamos lá? Pode ir. Vamos. Agora nós vamos entrar no capítulo 26. De graças recebestes, de graça dai. Dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita. Vamos entrar no item 1. Dom de curar. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus, capítulo 10, versículo 8. De graça recebestes, de graça dai, disse Jesus a seus discípulos. Esse preceito prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Isso é, os maus espíritos. Esses dons lhes tinham sido dados gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhe disse: não fazem tráfico dele, nem objeto de especulação, nem um meio de vida. Eu acho que eu nunca vi fazer isso, sabia? Nunca cobrar, usar da mediunidade de cura para ajudar alguém. Tem bastante. Isso é uma ironia minha. Eu sei que é uma ironia, por isso que eu estou parado. É uma ironia. Eu estou olhando. Mas você pode ver que as pessoas que fazem disso um meio para se sustentar, elas acabam tendo essa faculdade suspensa. E nós já estudamos sobre isso no próprio Evangelho, umas aulas aqui anteriores. Sim. Tá? Quando, né, e nessa parte aqui, gente, ó, ressuscitai os mortos, purificai os mortos, curai os doentes e expulsai os demônios, ainda teve uma situação, quando você pensa nessa parte do Evangelho, ele está falando, ó, não existe só o que você enxerga. Tem um livro dos médiuns aqui, depois, tá? Para que vocês reflitam bem sobre esse pedacinho minúsculo aqui. Para criança, bonita. Não existe só o que você enxerga. Não existe só o que materialmente você está vendo. Curai os doentes, existe algo a mais. Ressuscitai os mortos. Ali ele estava falando, ó, existe algo a mais, existe vida futura, existe reencarnação. É um despertar aí também. Eu vou deixar... Um despertar bem grande de consciência. Opa! Ó, Jesus está se referindo, sobretudo, ao essencial, que é a parte moral de cada um de nós, que deve ser transformada para melhor, através de práticas educativas no empreendimento de esforços de cada um em particular, em domar as próprias más inclinações. Então, o Mestre Jesus refere-se à gratuidade, no sentido de que não devemos receber nada em troca pelos serviços elencados no referido versículo, ou seja, não devemos receber dinheiro, nem objetos materiais, nem buscar recompensas, tais como, às vezes eu não recebo um dinheirinho, mas recebe presentinho. Não, e recebe pior. Eu sou o médium. Vaidade. Eu sou o médium. E se eu não for elogiada, Nossa Senhora, não. Tá falando aqui, ó. Nem buscar recompensas tais como elogios, massagem do ego. Isso aqui não foi a Sueli que escreveu, não. Isso aqui é estudo aqui do Espiritismo, bonitinho e certinho, tá, gente? Elogios, massagem, satisfação do ego, envaidecimento de nos sentirmos importantes,
alta ao ponto de nos colocarmos acima das pessoas. Nós temos que tomar um cuidado e às vezes nós não fazemos por mal. Quando isso aqui veio gratuito para nós melhorarmos e aprendermos. Ok. Às vezes você faz uma mensagem, você não faz, você é a torneirinha, me corrija se eu estiver errado. Você é a torneirinha e vem aquela mensagem. Aí você só repete. Só que a pessoa que você está repetindo, ela não tem compreensão que não é você, que você é só o intermediário. Eu sou o correio. Aquela pessoa ela é merecedora daquilo, ela tem necessidade daquilo, eu só sou o carteiro. Eu sou a pessoa que estou entregando a cartinha. Aí já aconteceu comigo, já aconteceu com 99,9% do centro. Aí você encontra a pessoa na rua, ou você nem lembra, mas a pessoa, algumas te abraçam com carinho e falam, oi, bom dia, tudo bem? E elas já sabem que ali você só foi o carteiro. Mas tem algumas pessoas que por falta de estudo, pelo coração delas, elas não fazem por mal. Elas vêm com tanto elogio, com tanta coisa, é ali o momento que o teu ego, não, meu irmão, desculpa, mas aquilo Você quer falar muito sobre a meu irmão, isso aí você é merecedor, aquele recadinho que você recebeu veio da espiritualidade, entendeu? Porque as pessoas, muitas não fazem por mal, elas confundem, mas cabe a quem? Cabe a você mesmo, ao médium, né? O suficiente para reconhecer o que você é só aquilo ali só. Você é só intermediário, você é só um trabalhador. Você entregou uma cartinha. Só. Mais nada. Porque olha só, aí você faz uma excelente palestra, aí você fez um excelente atendimento, aí você fica cheia do seu ego, menos. Chinelinho de dedo, envaidecimento, e nos sentimos importantes a tal ponto de nos colocarmos acima das pessoas, de buscarmos a fama. Teve muitas pessoas que infelizmente, não só no espiritismo, né, Daniel? Em tudo. Os holofortes, mesmo que não recebamos recursos financeiros, pois a lógica da recomendação do Mestre Jesus é que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou, sendo, pois, a referida gratuidade, uma concessão divina em favor do alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé, sem fins comerciais, especulativos e de meio da vida. E mais, antes de tudo, devemos curar a própria enfermidade, limpar a própria. Menos é mais. Menos é mais. Menos é mais. Vamos. Não sabia? Ai, por favor, para com isso. Ô, Margarete, eu não quero mais fazer live com o Daniel, não, porque ele fica me expondo. Vai. Vai. Não me exponga. Preces paga. Preces pagas. É o item 3. Em seguida, dirigisse a seus discípulos na presença de todo o povo que eu escutava. Cuidado com os escribas, que se comprazem em circular com togas. Gostam de ser saudados nas praças públicas, ocupam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, e que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas terão uma condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. Mateus, capítulo 23, versículo 14. Jesus também disse: não cobrei vossas preces, não façai como os escribas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas da viúva. Isso é, apropriam-se de fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Assim, a prece passa a ser uma fórmula cujo preço é proporcional ao seu tamanho. Ora, de duas uma,
Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras? Se muitas se fazem necessária, por que dizer pouco ou nada? Por que não pode pagar? Isso é falta de caridade? Se uma é suficiente, o excesso é inútil. Então, por que cobrá-la? Isso é prevaricação. Você, como é que você é? Primeiro, se você não acredita naquilo que você crê, e você paga para alguém fazer por você, não vai ter efeito nenhum. Ou você crê naquilo que você quer, e vai lá e faz de coração, porque a prece é um ato de coração, é uma conversa íntima de você com o Criador. Você está querendo dizer que eu vou ali e faço assim. Ah, se ele reza por mim. O Maga, o Silmar, o Deia, faz o seguinte, eu vou te dar isso. Você faz tal coisa para mim em oração aí para mim? Você não faz, mas você quer pagar para o outro fazer. Porque é como se falou, parece, se você não acredita, né? Como diz como a Margarida falou, você não acredita na sua luz divina. Você não movimenta, você não ora, você não pede, o ajoelhar é um ato de humildade. Você não precisa necessariamente, né, Damião? Ajoelhar, eu já ajoelhei algumas vezes e preciso ajoelhar muito mais fisicamente falando, né? Principalmente que eu tenho uma educação que vem lá do catolicismo. Mas assim, você não precisa ajoelhar para estar orando, mas ajoelhar mentalmente, ter a humildade é importante. Você se recolhe. Você se recolhe, esse ajoelhar que eu falei. Quando eu quero fazer uma prece, o que eu faço, Celi? Eu vou para dentro do quarto, ninguém baixinho. Sim. Ela, muitas das vezes, ela nem percebe nem que eu saí de perto. Sim. Porque é algo tão íntimo, tão seu, é uma conversa que você tem íntima, tá? Que se você tem fé e acredita que tudo vai dar certo, vai dar. Agora, se eu pago para ela fazer isso, não tem a sintonia necessária que é necessário. Não tem aquela sintonia. É importante que nós não estamos, por exemplo, nós temos, graças a Deus, e devemos ter, o que até o evangélico chama corrente de oração. Nós chamamos de vibração, de oração, de vários nomes, nós os espíritas. É muito importante quando assim, a gente coloca no grupo, gente, vamos todo mundo rezar por fulano, vamos todo mundo vibrar por fulano. É diferente, nós sabemos que aquela pessoa está precisando muito, está passando por um momento ou de saúde ou de dificuldade. Não é. Se a pessoa está acamada, está enferma, a gente está hospitalizada, faz uma vibração em favor daquela pessoa. Não está Mas bem. se vem uma pessoa e pede para você fazer por ela está provando que ela mesmo não crê naquilo que ela acredita. Aí, se é uma pessoa íntima, é bom a gente conversar, falar, meu irmão, eu vou te ajudar, eu também vou colocar você em minhas preces. Existe corrente de oração. Mas isso. Quando todos estão na mesma sintonia. Sim, mas, meu irmão, eu também vou colocar você em minhas preces, mas é muito importante, já que a pessoa tem essa intimidade, que você acredite na sua luz divina, que você se lapide. Né? E aí a gente vai trabalhando, ajudando as pessoas. Agora, preces paga, eu acho que é um a mais. Não é prece paga. A gente não pode ser hipócrita, existe. Existe. Tá? Vamos lá. No final, aqui, do item 4, as preces pagas têm ainda outro inconveniente. Quem a compra, na maioria das vezes, crê estar dispensando-se de orar. Olha só, ela passou para outro algo que ela deveria fazer. Tá? Crê estar dispensado de orar. Pois pensa estar quite ao dar seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se comovem com o fervor do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor de quem encarrega um terceiro de orar por si, pagando-o? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandado a um outro, este a outro? E se assim sucessivamente,
não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente. Olha, esse pedacinho eu achei muito interessante. Sabe-se que o espírito se comove com o fervor do pensamento daquele que se interessa por ele. Qual pode ser o fervor de quem carrega o outro de orar para ele? É o que eu estava tentando falar. Se resumiu nesse pedaço. Qual pode ser? Porque, vamos supor, eu não conheço a Sueli, vamos supor, eu não conheço ela. E eu preciso, eu tenho alguém, tá? Conheço alguém que necessita muito de uma prece, mas a Sueli nem conhece aquela pessoa também, tá? Mas será que se eu fizesse dentro do meu coração, tirasse dentro de mim algo que pudesse levar até ela uma paz, uma clareza, não seria muito melhor do que uma pessoa que não... Ela pode até fazer. Eu acredito que todo mundo pode fazer. Mas, no momento em que eu paguei para ela fazer isso... Não, pagar não. Pagar está errado. No momento fazer que eu de coração, né? No momento em que eu paguei para ela isso, ela instintivamente ia falar, peraí, vou esperar outro pagar e vou... Não pode. A prece, gente, na verdade, é um ato que é um impulso do coração, né? E a justiça de Deus vê a prece como o sol. Ela existe para todos. E nós, na verdade, a prece, a mediunidade, são todos tesouros. E a justiça de Deus fala que é como o sol, ela existe para todos. E nós temos essa força divina dentro de nós. Enquanto o Damião falava, eu anotei algumas coisas aqui desse último parágrafo. Nós devemos assumir a nós mesmos. A gente tem que entender que a gente gosta muito de guardar lixo dentro de nós, como se fosse uma gaveta suja. Nós devemos assumir a nós mesmos. Às vezes a gente faz aquela limpeza, tá maravilhoso, aí volta, igual a Margarete falou lá no início, volta para querer ser dodói. Volta porque nós ainda estamos em aprendizagem e muitas vezes a gente fala assim, caramba, eu fiz de novo. Eu estou aqui bem, de repente, 2 minutos, eu precisava de uma confusão com ele. Eu falo, caramba, eu podia ter sido menos, podia do que ser mais. E aí ele fala, assuma a si mesmo, a sua responsabilidade pelo seu equilíbrio, pelos seus cuidados, pela sua aprendizagem. Na verdade, assuma através da prece a si mesmo. Assuma essa luz que tem dentro de vós e coloca na sua cabeça. Acende ela e coloca na sua cabeça que a mediunidade é uma forma de aprendizagem, sim, mas que os médiuns, psicofonia, psicografia, nós somos só os carteiros da espiritualidade. Mas não tem mérito nenhum? Tem sim. De ter aprendido, o nosso mérito é nós termos aprendido que nós vivemos aqui e lá e que nós precisamos muito desse remédio. Esse é o nosso mérito. E que nós, graças a Deus, reconhecemos nesse momento que existe uma vida futura, algo a mais e que nós somos pessoas que podemos ajudar ao próximo através do que nós aprendemos. É esse nosso mérito. Mas é um mérito que tem que ser trabalhado em movimentação de ajuda para o outro, sem confete. E quando eu e o Damião estivesse achando, ou algum de nós, manda um recadinho no PV, no particular. Desculpa, amiguinha, você está se achando. Eu não concordei com aquela fala, né? Vamos embora. Bom dia, Valesca. Valesca deu bom dia. Valesca também. Bom dia. Bailarina tá aí. Oi, bailarina, tudo bem? Linda. Vamos lá. Vendilhões expulso do templo. Meu Deus. Está quase acabando esse capítulo, né, rapaz? Olha. Vamos. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrando no templo, começou a expulsar vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiam que ninguém carregasse utensílios através do templo. E ensinava-lhes, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? E, no entanto, fizesse dela um covil de ladrões.
os chefes dos sacerdotes ouviram isso e procuravam um meio de prendê-lo. Eles os temiam, pois todo o povo estava maravilhado com seus ensinamentos. Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. Mateus, capítulo 21, versículo do 12º e 13º. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Com isso, condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende suas bênçãos, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-lo. Volto outra vez a falar sobre o que você faz com o próximo. Se a pessoa chega numa casa espírita, graças a Deus, eu já passei por essa, é a terceira casa espírita, eu espero não sair de lá. E se um dia eu souber que foi cobrado por algum benefício de outro, eu deixo até de ser espírita, tá? Mas o que Jesus estava querendo falar aqui, quando ele chegou lá, vamos tomar por base a religião que a gente frequenta, tá? A nossa casa, eu tenho certeza que ela não é um lugar onde se faz, como é que fala? Adivinhações? Não. Que se aproveita das pessoas. Venda da religião. Tá? Venda eu de tenho dons. certeza disso. Sim. Tá? Não se aproveita da boa vontade das pessoas para poder cobrar e fazer daquilo um comércio. Sim. É claro, a casa tem as suas necessidades. Mas ninguém é obrigado ainda. Nem isso a casa obriga. Ela pede a colaboração. E é feito um trabalho ali. Nem Sim. dentro da casa tá? A casa tem suas necessidades, a luz não é de graça, a água não é de graça. Sim, tá? sim. Mas é diferente de você fazer dali um comércio. R$10 a consulta. Não, tá? Não é nada disso. Não pode, gente, não pode. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu lembro que uma vez, mentira. Quando eu tinha 20 e poucos anos que eu comecei na prefeitura, daqui para Santos, tinha no caminho ali perto da travessia da Barquinha, tinha um lugar que a moça cobrava para jogar carta. Eu lembro que eu tinha uns 20 e poucos anos, eu entrei e paguei. Gente, hoje em dia, eu sou Eli, tô falando a minha visão, tá? Eu não pagaria, porque eu já fico pensando, caramba, ela tá cobrando, de repente ela joga a carta tão bem, mas eu não pagaria. E segundo, eu sou Eli, tô falando por mim. Se eu vou num lugar, eu saí de lá, será? É tanto será que é melhor não ir. Ó, deixa eu falar, tem algumas partes que, para não ficar repetitivo, que a gente já falou das anotações, eu risquei aqui. Nós devemos sempre estar na estrada do bem e conduzir essa estrada. Qual a importância dessa mediunidade, de todo esse trabalho? Nós devemos estar tentando ficar sempre na estrada do bem e conduzi-los à fé. Trabalho individual que nós devemos fazer para nós e aqueles irmãos que a gente pode estar auxiliando, sim. Esse dom que a gente fala é para ser usado no alívio aos que sofrem, e uma coisa que eu achei muito legal que o Evangelho fala, propagar a fé. Nossa, no mundo como hoje, quantos irmãos nossos, gente, eu sei por experiência própria, e como diz o Evangelho de hoje, não é uma dor minha. Quantos de nós já perdemos entes queridos? Quantos de nós, desde que eu nasci, eu perder é uma palavra também estranha, porque nada é meu, né? Mas quantos, desde que eu nasci, a passagem da minha mãe, a passagem de fulano, a passagem de fulano, aqui, ó, ajudar a propagação da fé, ou palavrinha. Se eu não tiver fé e começar a pensar isso, naquilo, a gente fica no que, é a fé que faz, não, tudo bem, tá doendo, mas eu tô aqui.
Então, a propagação da fé através da ajuda aos nossos irmãos, né? Deus não vende sua bênção e seu perdão. Eu recordei aqui, porque eu gostei muito dessa parte, porque se a gente parar para pensar, se Deus, eu não estou falando da sua Elisinha, não, estou falando de Deus. Deus, ele não vende nem a bênção, nem o seu perdão, de forma alguma. Onde? Tá, então vamos. Esse pedacinho só aí de trás. Pode ir. Mediunidade gratuita. Antes de entrar aqui, tem um... Nossa, bom, mas só 6 minutos. Não dá. Não, mas aqui é só para se Então a gente vai. passar uns minutinhos hoje, não tem problema, Então né? vai. Porque são... Tá? Aqui no livro, antes de entrar nessa mediunidade gratuita, tem o item 306 do livro dos médiuns, tá? Médios interesseiros não são somente os que exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz na esperança do ganho material, mas também na expectativa ambiciosa de qualquer natureza sobre as quais se levantam esperanças pessoais. Essa é também uma inclinação com os espíritos zombeteiros, aproveitando-se com habilidade e astúcias notáveis. Embalam em enganosas ilusões os que caem sobre a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-lo em meio para alcançar qualquer coisa que não responda ao desígnio da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons os combatem, e não podemos supor que queiram servir a eles isso. Espíritos bons, queiram servir isso. É tão lógico que seria inútil insistir a respeito. No livro dos médiuns, o item 306, tá? 306, pessoal. Quem quiser reler, né? Porque às vezes... aqui tem a ver com a mediunidade gratuita, tá bom? Que aqui está falando sobre isso. Médiuns interesseiros. Mediunidade não é uma profissão, gente. A mediunidade é uma faculdade essencialmente estável, né? E ao mesmo tempo variável. Mediunidade é um dom, mas ela não é uma profissão, não. Eu vou ali e vou cobrar. Eu recebo salário porque eu sou professor. Eu vou receber salário porque eu vim com dom para eu aprender para o meu próprio espírito. Se eu vim com esse dom, é porque... E todos nós viemos, todos, não é uma coisa de Sueli, né? Vai. Bom, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois, os apóstolos também tinham a mediunidade, também receberam de Deus um dom gratuito, e de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhe a estrada do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de uma concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho individual. Deus quer que a luz alcance todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos de afeto daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte. Portanto, cobrar por ela seria desviá-la da sua afinidade providencial. Sim. Que a Sueli acabou de falar. A mediunidade não é uma profissão, é algo que foi concedido para você em benefício daqueles que precisam. Por isso que existe um intermediário, para ajudar. No item 9, ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração afetiva, não menos importante, que se atém à própria natureza dessa faculdade. A mediunidade seria séria, não pode ser e nunca será uma profissão, não apenas porque seria desacreditada moralmente e logo assimilada aos ledores da sorte, os ciganos, as pessoas que costumam ver o futuro, que cobram para ver o futuro das pessoas, tá?
Revelador da sorte, mas porque um obstáculo material se põe a isso. A mediunidade é uma faculdade essencialmente instável, fugida e variável. Ninguém pode contar com sua permanência, portanto, para o explorador seria um recurso totalmente incerto, que pode faltar no momento em que ele seria necessário. Coisa diferente é um talento adquirido através do estudo e do trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, se permite tirar proveito. Eu vou pegar o finalzinho aqui, tá? Pra gente... Deixa eu só ler um negócio aqui da Angelina. A Angelina colocou aqui, essa passagem é que me deixa um pouco confusa, pela questão da humildade e paciência de Jesus. E ela colocou, todo ano parte alguém querido. Todo ano parte alguém querido que nós amamos. Ai, fugiu aqui, viu, Angelina? Peraí. Que fez ou faz parte de nossa vida. Com certeza, amiga. Porque aqui não é nossa casa, né? Mas a mediunidade não é uma arte, nem um talento, e por isso não pode tornar-se uma profissão. No livro dos médiuns, tá, que eu acabei de ler, esse item 306, explicou sobre isso. E no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 11º, também está lá, tá? E eu vou encerrar esse pedacinho aqui para a gente poder fazer logo uma colocação, que já deu a hora, né? Mas só falta só um pedacinho? Deixa eu ler, vai. Então a gente já acaba. Mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada de forma santa, religiosamente. E se há um tipo de mediunidade que requer essa condição de uma maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, chamando atenção para o estudo, que muitas vezes fez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá seu próprio fluido, frequentemente sua própria saúde. Eles podem pôr seu preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Portanto, aquele que não tem do que viver, procure recursos alhures, fora isso, e não na mediunidade, que consagre a ela, se preciso for, apenas o tempo do qual pode dispor materialmente. Os espíritos irão render-lhe contas de seu devotamento e de seus sacrifícios, ao passo que se afastarão do que esperam tornar-se seu arrimo. Eles vão recordar e reafirmar o que a gente vem vendo várias vezes nas palestras, né? Mediunidade não é uma profissão, mediunidade é algo extremamente maravilhoso, mas deve ser usado de forma certa. E outra coisa que chama a minha atenção aqui, um pouco antes disso, é sobre o estudo, tá? Que é algo que você vai, aqui está falando aqui, que portanto, para explorar seria um recurso totalmente incerto. Seria necessário coisa diferente. É um talento adquirido através do estudo e do trabalho. Sim. Tá? Você quer ser médium? Tem que estudar muito e tem que trabalhar muito. Sim. Depois a gente vai rever algumas coisas, vai que a gente pulou, né, Damião? E aí a gente volta. Primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos, humildade, devotamento, abnegação, absoluto desinteresse moral e material. Vou voltar. Primeira condição para se obter a benevolência, ou seja, eu quero ter um amiguinho, um bom espírito me auxiliando, eu não vou vender as cartinhas que vêm da espiritualidade. Eu vou ter a humildade, eu vou ter o devotamento, eu vou ter a abnegação, o desinteresse moral e material. Eu vou estudar, que é uma exigência das casas espíritas sérias, né? E além de estudar, eu vou trabalhar em favor do próximo,
se eu sei alguma coisinha, se eu posso acalentar o coração do meu irmão, eu vou Na casa acalentar. espírita, o que não falta é trabalho. Com certeza, com certeza. No PowerPoint que eu vou colocar no Face, gente, tem uma prece, depois a gente vai ler de novo esse para dar. Terapia da oração da Joana de Ângeles, tá? No PowerPoint, que na verdade... Na próxima aula a gente vai repetir essa mediunidade gratuita, que eu também, nem eu fiquei muito satisfeito. Não, assim, como a mediunidade é algo que é ali conosco, né? Eu acho que deu pra gente dar uma entrada, eu entendo o que você está falando, mas eu acho assim, como o tempo estava corrido, a gente pega mais um texto paralelo para complementar, vê se algum parágrafo aí a gente... Tá bom, meus amores? Porque a gente não é metrô, não. Vamos com calma. E assim, eu tenho essa aqui, que é muito bonita, mas que é da Joana de Ângeles, para vocês, quem quiser ler, que vai estar na internet, Terapia da Oração, que fala sobre essa importância da prece. E desse livro aqui, ó, dentro de mim, o capítulo é enorme, eu não vou ler, eu já tinha colocado que eu não iria ler todo, eu vou ler poucos parágrafos para fazer um encerramento. Em termos práticos, creio, no capítulo 16, pegue a mão de sua criança. Em termos práticos, creio que um bom método para o exercício do alto amor... A gente fez uma prece hoje tudo. Ai, que feio. Em termos práticos, creio que um bom método para o exercício do alto amor comece pelos cuidados com a nossa criança interior. Muito provavelmente, ela está ferida por não ter recebido o amor que desejava, ou não foi capaz de perceber o amor que recebeu. E hoje ela se acha insegura, medrosa, abandonada, queixosa, revoltada, desesperadamente necessitada do olhar do outro. É chegado o momento inadiável de cuidarmos de nossa criança interior, como propõe o Dr. Andrei Moreira, médico e escritor. Independente do que nos faltou na infância ou juventude, na vida adulta, somos nós os responsáveis por dar à nossa criança interna o que ela necessita. Se faltou cuidado, cuidamos dela. Se faltou atenção, a valorizarmos. Se faltou estímulo, a promoveremos. Se excedem os mimos, a ensinamos a lutar. Assim, hoje, com a aceitação da vida e compromisso de alto amor, preencheremos as faltas e podemos ficar livres e inteiros para olhar com mais compaixão para as pessoas comuns e imperfeitas que trilharam nosso caminho, especialmente nossos pais, e para a pessoa que somos com amor. O que sua criança interior necessita? O que ela tem a lhe oferecer? O que você pode fazer por ela e com ela hoje? Se pegarmos amorosamente a mão da nossa criança, começará a fase mais bonita da nossa vida. Então, o convite de hoje, nós vamos voltar sobre a questão da mediunidade, tá? Nós achamos que ficou um pouco corrido demais e não é legal quando as coisas é assim. Então, na próxima aula, a gente vai voltar essa parte. Voltar algumas partes, não de forma repetitiva, tá? E qualquer coisa vocês podem... a gente vai pegar mais uma partezinha ali com calma, mas assim, vamos refletir tudo que foi falado, né? Do nosso próprio ouvidinho, principalmente para a dona Sueli e para o seu Damião. Não, para mim não. Faz oração. E acho que nós esquecemos de fazer a prece inicial, tá? Desculpa, mas agora a gente vai fazer pelo menos encerramento, né? Que senão vai ficar chato para nós. Tenha né? senso, vai. Bom, vamos respirar bem fundo, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de poder estar aqui mais uma manhã de domingo para poder fazer essa releitura do Evangelho do SEB Semente de Luz. Agradecer à espiritualidade amiga pela oportunidade também, que eu tenho certeza que ele está com todos nós, estudando junto com nós também, nossos amigos espirituais, porque serve para os dois.
Que a nossa casa, no SEB Semente de Luz, seja repleta de luz e que em breve nós retornaremos lá ao nosso trabalho. Obrigado, Pai de infinita misericórdia, por ser seu Filho e por tudo que o Senhor nos concede. Obrigado pelo dia, obrigado por tudo. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por encerrada essa releitura do SEB Semente de Luz, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, muito obrigada pela manhã de hoje e pela oportunidade bendita de estar com vocês. Um beijo para todos, que o nosso domingo termine melhor do que começou. Tchau. Até a próxima. Tchau, Felipe. Vai fechar, que os meninos querem descansar.